Exclusivo, o Fantástico traz detalhes inéditos da investigação do Facebook que levou no começo de julho à derrubada de páginas em redes sociais ligadas ao presidente Jair Bolsonaro e a políticos do PSL. Por trás desses perfis estavam assessores pagos com dinheiro público. Eles estão sendo acusados de manipular o debate público na internet usando fake news, desinformação e ataques a adversários do presidente. A reportagem é de Murilo Salviano, Diego Zanqueta, Alain Graça Ferreira e Nancy Dutra. Uma rede de contas falsas e milhares de postagens feitas sob medida para enganar. Uma investigação descobriu que toda essa estrutura, no subterrâneo, era operada por um pequeno grupo de assessores que mantém relação direta com o poder, com a eleição. Como conta o diretor de cibersegurança do Facebook, que fala pela primeira vez a um veículo de imprensa brasileiro. Political figures, including Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Anderson Moraes, Alana Passos. No dia 8 de julho, o Facebook anunciou a remoção de um conjunto de contas e páginas brasileiras pelo chamado comportamento inautêntico coordenado. Segundo a plataforma, era um esquema com dezenas de perfis que escondiam a verdadeira identidade dos criadores. Por que você está usando conta falsa, conta duplicada? Você quer transmitir alguma mensagem. Nesse caso, eram mensagens de apoio ao Bolsonaro e muitas vezes mensagens críticas aos opositores. A ideia é você pensar que tem mais gente apoiando aqueles políticos, mais gente falando desses fatos do que realmente tem. Essas contas acumulavam cerca de 2 milhões de seguidores no Facebook e no Instagram, rede social que também pertence ao Facebook. Com certeza o impacto é bem maior do que apenas esses 2 milhões de usuários, que já é um número muito grande, porque eles repassam esse conteúdo, o conteúdo pula de rede em rede, do Facebook para o Instagram, para outros sites na internet. As investigações apontam que essas contas tentavam manipular o debate público na rede social. Pergunta ao diretor do Facebook o que torna esse tipo de comportamento tão perigoso. Uma das coisas que a gente sabe é que tem pessoas ruins, no mundo todo, que usam o comportamento inautêntico para influenciar eleições, que compartilham informações para deixar os oponentes numa situação ruim. O Facebook articulou uma investigação em 2 etapas. A primeira foi feita pela própria empresa por um time de 200 especialistas. A segunda pelos pesquisadores do Laboratório de Pesquisa Forense Digital, um instituto ligado à organização americana Atlantic Council. O Facebook faz uma investigação usando os dados que eles têm acesso. Então, são dados que não estão disponíveis para o cidadão comum. O que eu faço? Eu olho o que está na internet. E aí eu tento achar relações entre as páginas usando dados abertos. As 2 investigações chegaram ao mesmo núcleo de assessores políticos. A gente consegue ver que aquelas contas pertenciam a assessores que estavam muito próximos da família Bolsonaro e de deputados do PSL. A enganação, ela pode acontecer de várias formas. Pode ser na informação que está ali ou pode estar ocorrendo um comportamento por trás que engana as pessoas. O Fantástico teve acesso exclusivo às principais páginas derrubadas pelo Facebook. Nossa equipe analisou as postagens. Esse conteúdo traz detalhes do mecanismo dessa rede e revelações sobre o perfil dos integrantes. Um deles é assessor especial do presidente Jair Bolsonaro e trabalha dentro do Palácio do Planalto. Tércio Tomás recebe um salário de mais de 13 mil reais. Além de uma conta pessoal, Tércio mantinha outras 2 anônimas chamadas Bolsonaro News. Vamos começar pelas postagens da conta pessoal. Já em 2014, demonstrava simpatia por Jair Bolsonaro. Tércio publica memes que ridicularizam a deputada federal Maria do Rosário, do PT, ofendida pelo então deputado. Eu falei que não estuprar você porque você não merece. Em fevereiro de 2015, um post que compara o ditador nazista Adolf Hitler com o guerrilheiro Che Guevara. Abre aspas. Vemos alguém que foi um covarde, assassino, estuprador, torturador, terrorista, ladrão, racista, homofóbico, xenófobo. E ao seu lado vemos Adolf Hitler. Fecha aspas. Dias depois, um meme que mostra mãos levantadas numa sala de aula e a pergunta:
professor poderia ser mais claro? Na sequência, a imagem de um professor negro. E tem mais. Ao comentar uma notícia sobre a execução de um brasileiro na Indonésia por tráfico de drogas, sugere, abre aspas, troca de lugar com ele, Dilma, o povo agradece, fecha aspas. Em 2018, Tércio participa da campanha de Bolsonaro à presidência. Nesta época, ele era contratado do gabinete do vereador carioca Carlos Bolsonaro. Em 2019, da Câmara Municipal, Tércio vai direto para o Planalto. E hoje ocupa um gabinete próximo ao do presidente. Ele é acusado por parlamentares de integrar o chamado Gabinete do Ódio, grupo suspeito de promover ataques virtuais a desafetos da família Bolsonaro. Na página Bolsonaro News, neste ano, Tércio se dedicou a atacar adversários políticos, principalmente o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Encontramos também mentiras sobre a pandemia do coronavírus. A página posta um vídeo em que tira de contexto uma entrevista do diretor da Organização Mundial da Saúde sobre o isolamento social. No mesmo dia, Bolsonaro compartilha o mesmo vídeo dizendo que a OMS defendia a reabertura das cidades. No dia seguinte, é desmentido pelo diretor da OMS. Essa é apenas uma das informações falsas que circularam sobre o distanciamento social desde o início da pandemia. Assim, teve várias outras, inclusive ancoradas em dados falsos, mentirosos, inventados. Neste post, mentira sobre o governador e o prefeito de São Paulo. João Dória e Bruno Covas mandam abrir covas para a imprensa fotografar. A investigação também apontou que a rede de contas falsas era operada por 2 assessores ligados ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. Um deles, Eduardo Guimarães, que já tinha sido descoberto na CPI das fake news por ter usado um computador da Câmara dos Deputados para criar a conta de ataques virtuais Bolsofeios. O outro assessor é Paulo Eduardo Lopes, ou Paulo Chuchu, como ele se apresenta. Ele é policial civil e gosta de se exibir com armas. Trabalhou no gabinete de Eduardo Bolsonaro até junho, recebendo R$15 mil. Ele teve pelo menos 6 contas derrubadas. 4 delas fingiam ser redações jornalísticas, como a The Brazilian Post ABC e Notícias de São Bernardo do Campo. É o que aponta o Facebook. Eles fingiam ser repórteres para dar a impressão de que aquele conteúdo postado tinha credibilidade. Na conta pessoal, o Paulo Chuchu fazia questão de demonstrar proximidade com a família Bolsonaro. Depois que suas contas foram derrubadas pelo Facebook, o assessor criticou a rede social. Por informações que temos aqui em Brasília, é um ataque em massa em todas as páginas de direita. O fato é que essas contas estavam tentando enganar alguém. Não era a opinião delas que era o problema. Era alguém que fingia que era jornalista quando não era. Não importa o partido político, o que importa é o comportamento enganoso. As páginas são criadas para parecerem independentes, mas são controladas pela mesma pessoa ou pelo mesmo grupo, trabalhando junto. Outro assessor que mantinha pelo menos 8 páginas inautênticas era Leonardo Rodrigues de Barros. Ele trabalhava para a deputada estadual Alana Passos, do PSL do Rio, e recebia um salário de mais de R$6 mil. O presidente chegou a gravar um vídeo para uma dessas páginas. Na Bolsonéias, encontramos mais desinformação sobre a pandemia, culpando governadores e dizendo que a cloroquina cura a Covid-19. Tinha também ataques a adversários políticos e chamava Sérgio Moro de fofoqueiro depois que o ex-ministro pediu demissão, acusando Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Encontramos publicação da Bolsonéias compartilhada simultaneamente na página do site Jogo Político, que também foi criado por Leonardo. A página é apresentada como um jornal digital independente. As contas do Jogo Político no Facebook e no Instagram foram tiradas do ar. Leonardo insistia para que os seguidores o acompanhassem em novas páginas. Ele diz: peço para curtirem nossa página reserva. Hoje, Leonardo tem uma página ativa no Facebook onde compartilha o mesmo tipo de conteúdo. Neste vídeo, lamenta a derrubada dos perfis antigos, colocou até uma música triste de fundo. E em alguns segundos, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram tiradas das minhas redes sociais. Para que servem essas páginas reservas que eles criam?
Engajamento gera mais engajamento. Se algo é compartilhado por um número grande de contas, ele parece um assunto popular e a rede social vai dar mais atenção a esse tipo de conteúdo, mostrando para mais gente. Postagens feitas pelo Leonardo eram compartilhadas pela namorada dele, Vanessa Navarro, assessora do deputado Anderson Moraes, do PSL do Rio. Pelo menos 7 páginas ligadas a Vanessa foram derrubadas. Os nomes eram bem parecidos, com pequenas variações, apesar de pertencerem à mesma pessoa. Uma prova, segundo o Facebook, do comportamento enganoso. Olá, Vanessa Navarro. Muito obrigado pelo apoio que você nos dá. Vanessa aparece em fotos em manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Compartilha conteúdo chamando o STF de escritório do crime. Reposta publicações do falso site jornalístico do namorado, O Jogo Político. Esse histórico de postagens a que tivemos acesso exclusivo são peças fundamentais para entender como as redes sociais foram operadas na eleição de 2018. Veja este ataque da página Bolsonaro News, comandada pelo assessor do presidente Jair Bolsonaro, Tércio Tomás. Durante a campanha, diz que a candidata Marina Silva defendia a legalização do aborto, o que é mentira. Contra Fernando Haddad, do PT, são várias postagens que misturam críticas e fake news, como esta, que vincula o candidato ao suposto kit gay. Kit gay foi uma invenção, na verdade, né? Essa questão do kit gay permeou boa parte do processo eleitoral, havia várias mensagens com algumas variações sobre isso. E batizaram de kit gay, na verdade, era um projeto chamado Escola Sem Homofobia, que tinha um material voltado à formação de educadores, ou seja, não a de crianças de 6 anos, como diziam essas mensagens falsas. What I can say here is that o que eu posso dizer é que o comportamento enganoso dessas páginas removidas começou em 2018, mas a maioria das postagens são do fim de 2019 e começo de 2020. A gente tem que ser cuidadoso. Nós encontramos conexões de assessores dos gabinetes de figuras políticas importantes, incluindo Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Mas não podemos afirmar que esses políticos estejam envolvidos. Só podemos falar daquilo que temos provas. A investigação também aponta que funcionários ligados ao senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, participaram do esquema, mas não traz detalhes. Nós temos evidências técnicas claras que demonstram a conexão entre essas contas que nós derrubamos. Detalhes da investigação dessa rede brasileira vão ser encaminhados à Polícia Federal. A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, nos inquéritos que apuram a disseminação de fake news e o financiamento de atos antidemocráticos. Não posso falar muito do que compartilhamos com as autoridades. O que eu posso dizer é que obedecemos às solicitações legais de aplicação da lei e compartilhamos informações das páginas quando solicitadas. As provas das investigações conduzidas pelo Supremo podem ser compartilhadas com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em ações que pedem a cassação da chapa de Bolsonaro. E isso preocupa o Planalto. Nós procuramos o presidente Jair Bolsonaro e os filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, e o senador Flávio Bolsonaro, mas eles não responderam. O Planalto não se manifestou sobre Tércio Tomás. A defesa de Paulo Eduardo Lopes afirmou que ele jamais administrou qualquer página de conteúdo jornalístico e que o Facebook se equivocou ao banir as páginas de Paulo Chuchu de suas plataformas. O advogado de Leonardo Rodrigues de Barros Neto disse que não há qualquer fundamento nas investigações que apontam seu cliente como dono de perfis inautênticos, já que sua identidade é conhecida. Mas a defesa não esclareceu por que Leonardo mantinha um site que omitia sua autoria e se apresentava como jornalístico. A deputada Alana Passos, do PSL do Rio, disse que não responde por aquilo que servidores publicam em suas redes sociais pessoais e que Leonardo pediu exoneração em abril. A defesa da assessora Vanessa Navarro classificou a exclusão da conta como atentado à liberdade de expressão. O deputado estadual Anderson Moraes, também do PSL do Rio, afirmou que a derrubada das páginas de Vanessa configura censura prévia. Além dos assessores que foram bloqueados espontaneamente pelo Facebook no mês passado, um grupo de empresários e blogueiros ligados a Jair Bolsonaro também foi banido da rede social, mas este por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ordem é para que estes perfis fiquem bloqueados não só no Brasil, mas no mundo todo. O Facebook disse ontem que cumpriu a decisão, mas que vai recorrer.
Em nota, afirma que a ordem é extrema e representa riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira. O ministro Alexandre de Moraes aponta que os perfis deste grupo eram usados para postagens ilícitas, com calúnias, ameaças e ofensas. Essa decisão também envolve as contas dos acusados no Twitter. A empresa cumpriu a decisão, mas disse que vai recorrer. Em vários países, as plataformas vivem um momento de pressão. O Facebook tem sido cada vez mais cobrado a combater os discursos de ódio na rede social. Desde o mês passado, centenas de empresas suspenderam anúncios na plataforma para exigir uma ação mais firme da empresa. Mas como combater e punir quem cria redes inautênticas na internet? É o que mobiliza agora o Congresso Nacional dentro da discussão de um projeto de lei que é conhecido como PL das Fake News, mas que trata de muito mais do que isso. É sempre bom lembrar que desinformar e desinformar em larga escala custa caro. Então o PL precisa trabalhar com métodos de investigação que possam fazer com que autoridades cheguem à raiz do problema, ou seja, quem coloca dinheiro, e muito dinheiro, para campanhas de desinformação. Outro ponto discutido no projeto de lei é a transparência das redes sociais. É, por exemplo, exigir que as plataformas soltem relatórios detalhados sobre as remoções de conteúdo. O maior problema que existe em você regular a desinformação pelo conteúdo e não pelo comportamento é colocar a plataforma como um árbitro do que é verdade ou não. O Congresso tem um desafio importante nas mãos: criar uma lei que traga transparência ao ambiente virtual que já domina as nossas vidas. Se de repente a gente não sabe com quem a gente está interagindo, acaba sendo um espaço para a gente se contaminar. Um espaço de antagonismo, de briga, de desinformação, né, de confusão. Liberdade, mas com responsabilidade.